Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e a presença do Altíssimo seja em abundância na vida de cada um. Amados, hoje nós iniciamos uma nova leitura. Nós vamos ler e entender um pouco sobre o livro de João, João o Batista, né? Aquele que batizava com água. E o interessante dessa história é que ele não traz a cronologia, Jesus nasceu, Jesus viveu, né? Ele já vai direto aos últimos acontecimentos, né? O que aconteceu e o desenrolar dessa história até a crucificação e por aí vai. Te convido a fazer parte dessa leitura e que essa leitura te traga clareza, entendimento e discernimento. Me acompanhe a João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim e é antes de mim, porque foi primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem-lhe: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse-lhe: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que devemos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Gente, que humildade de João, né? Quanta humildade de dizer, testemunhar e testificar que ele não era digno de desatar a sandália. Ele reconheceu a importância de Jesus. Nossa, e o que me entristece, né, é que ele veio para o mundo que ele fez, para as pessoas que ele criou, e não foi reconhecido nem recebido. Nossa, ainda assim Deus é misericordioso.
Continuando, amados. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e havia o seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus a ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E a Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com eles e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo, gente, é aquele que não acredita, aquele que não tem fé no que é falado. Ele já demonstrou perguntando, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso me faz lembrar também, irmãos, que Jesus, para fazer milagres, teve que sair da terra dele, né? Porque na própria terra, quem o conhecia não acreditava que ele, de fato, era filho de Deus. Continuando. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu-lhe e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores que essa verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Amados, esse foi João, capítulo 1. Que essa palavra traga um pouco de entendimento. A partir de hoje nós vamos entender um pouquinho a caminhada de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Eu me proponho, já temos alguns livros na página, esse também ficará incluído lá. Nós vamos fazendo a leitura, a reflexão e eu conto com vocês também para compartilhar para aquelas pessoas que não têm acesso à palavra e que querem conhecer a palavra do Senhor. Nesse capítulo, o que nós entendemos de fato? Me fez lembrar uma pergunta que uma vez me fizeram, uma seguidora me perguntou assim: Paty, nós todos não somos filhos de Deus? Aí eu respondi para ela que está nesse capítulo a resposta. Até convido vocês a ouvir novamente para uma melhor compreensão. Todos nós somos criaturas,
Todos nós fomos feitos por Deus, né? Nós somos obra da criação do Senhor. Mas para ser considerados filhos, nós precisamos acreditar e aceitar Jesus como nosso único Salvador. Além disso, nós precisamos viver, né, o estilo de vida que Jesus viveu. Essa é a diferença dos que são cristãos, filhos de Deus, dos que são criação, né? Todos nós somos criações, todos nós fomos feitos por Deus. Porém, para serem considerados filhos, como está escrito aqui no livro de João, nós precisamos aceitá-lo e vivê-lo da forma que ele nos ensinou. Essa é a palavra de hoje, tá? Eu desejo a todos vocês discernimento, sabedoria, além de um dia memorável e independente do que você esteja vivendo. Todas as respostas para o que você procura, seja no seu campo pessoal ou no seu campo profissional, estão na palavra. Costumo falar que a vida é um jogo e as regras desse jogo estão na palavra do Senhor. Costumo dizer também, para aqueles que já me seguem, que nós somos luz e sal na terra, aqueles que acreditam em Deus, né? Por onde nós caminharmos, nós levemos a sementinha que Deus planta no nosso coração, com a nossa sinceridade, generosidade, com tudo que Deus nos mostra. Amados, façam todos um excepcional dia e até o próximo estudo.